Adonai. Graça e paz a todos. O vídeo de hoje ele vai revelar muita coisa. Então presta atenção, porque se você entender e colocar em prática o que vai ser mostrado aqui hoje, você muda a sua realidade, você muda a sua vida. Porque eles escondem a informação, mas a partir do momento que a informação é dada a você, você passa a entender como funciona esse mundo. Então vamos lá, o que são os neutrinos? Eu vou falar aqui só por cima de início, depois eu vou ler aqui o que eles falam sobre os neutrinos. Então, os neutrinos, para você entender, eles são os pixels que criam a realidade. E o que seria isso? Por exemplo, esse vídeo que você está vendo aqui, se eu não me engano, ele tem em média 1080 pixels. E eles são os quadros que formam a imagem. Então, quanto maior o número de pixels, maior a resolução da imagem. E quanto menor o número de pixels, menor a resolução da imagem. E os neutrinos funcionam da mesma forma. São eles quem criam a imagem da holografia, da realidade, aqui na terceira dimensão. E é por isso que eles têm tanto interesse em estudar os neutrinos e saber como é que isso funciona, porque eles têm algum objetivo com isso. Então eu vou ler aqui o que eles falam sobre os neutrinos, e depois eu vou explicar lá no final, vou explicar como tudo funciona. Mas presta atenção, porque se você colocar isso aqui em prática, você vai mudar sua realidade. Você vai entender como o verbo funciona. Então vamos lá. O estudo dos neutrinos é uma das fronteiras mais fascinantes da física moderna, porque essas partículas podem revelar segredos profundos sobre a origem, a estrutura e o destino do universo. A importância do estudo dos neutrinos se dá por vários motivos. Viu aqui o que eu falei? Olha o que eles falam aqui, ó. Essas partículas podem revelar segredos profundos sobre a origem. Lembra que eu falei que são eles que criam a realidade? Sobre a origem, a estrutura e o destino do universo. A importância do estudo dos neutrinos se dá por vários motivos. Número 1. Revelam os segredos do universo. Os neutrinos são partículas fundamentais e estão entre as mais abundantes do cosmos, mas interagem muito pouco com a matéria. Isso os torna testemunhas transparentes de fenômenos que os outros instrumentos não conseguem observar. 2. Origem solar e cósmica. A maior parte dos neutrinos vem do Sol, produzido por fusão nuclear, de supernovas, explosões estelares, de eventos cósmicos extremos, como buracos negros ou colisões de galáxias. Aqui a gente sabe que eles colocam um monte de coisa que não existe, né? É só narrativa mesmo. Detectá-los é como receber mensagens diretas do interior das estrelas. 3. Matéria escura e física além do modelo padrão. Os neutrinos possuem massa, algo que o modelo padrão da física não previa. Isso indica que há física além do modelo atual, talvez relacionada à matéria escura ou às novas dimensões. 4. Monitoramento da Terra. Existem neutrinos gerados no interior da Terra, os chamados geoneutrinos, que ajudam a entender a radioatividade no manto terrestre, a dinâmica geométrica e a formação do campo magnético. Quem gera os neutrinos é o Sol central. Então aqui quando eles falam que os geoneutrinos são gerados no interior da Terra, estão falando do Sol central, mas é claro que eles nunca vão falar dessa forma, né? Porque eles não querem que as pessoas tenham o entendimento. 5. Monitoramento de reatores nucleares. Os neutrinos podem ser usados para monitorar reatores nucleares à distância, funcionando como uma ferramenta de vigilância não intrusiva para controles de armas nucleares. Outra coisa, usina nuclear também produz neutrino. E lá no final você vai entender por que eles tanto estudam os neutrinos, porque talvez eles queiram fazer algo. 6. Por que tantos laboratórios? Estudar neutrinos é extremamente difícil. Eles quase não interagem com a matéria. Milhões passam por você por segundo, sem deixar rastro. Por isso, os laboratórios precisam ser enormes, como detectores de toneladas, subterrâneos ou submersos, para isolar ruídos cósmicos, em locais remotos para evitar contaminação com radiação humana. Exemplos famosos, aqui no caso são os laboratórios que estudam os neutrinos. Super Kamiokande, no Japão, Ice Cube, na Antártida, Gran Sasso, na Itália, Snow Lab, no Canadá.
Existem vários laboratórios de pesquisa de neutrinos. Se você pesquisar aí, você vai ver um monte. Isso aqui só deram um exemplo. Mas tem vários espalhados pelo mundo. Em resumo, os neutrinos são como mensageiros cósmicos silenciosos. Entendê-los pode nos ajudar a decifrar a origem do universo. Claro, se são os neutrinos que estão criando a realidade, claro que pode ajudar a decifrar a estrutura da matéria e os processos mais extremos da natureza. Eles são uma das chaves para a nova física do século XXI. Então, aqui você percebe que eles têm extremo interesse em estudar os neutrinos, porque eles sabem que são eles que criam a realidade, e talvez eles queiram criar uma realidade da forma que eles quiserem. Em média, cerca de 100 trilhões de neutrinos passam pelo corpo de uma pessoa a cada segundo. Olha a quantidade, 100 trilhões. A cada segundo, 100 trilhões dessas partículas que criam a realidade passam pelo seu corpo. Por que tantos e por que não sentimos? Os neutrinos interagem com a matéria apenas por força fraca, uma das 4 forças fundamentais. Isso significa que eles atravessam a matéria como se ela quase não existisse. Por isso, mesmo com 100 trilhões atravessando você a cada segundo, é extremamente raro que um interaja com o seu corpo. Então os neutrinos, eles atravessam tudo, seu corpo, casa, carros, água, tudo que tem na Matrix aqui, eles passam direto por tudo isso, por toda a matéria. E por que isso? Agora você vai entender. Tá vendo aqui o modelo, ó? O Sol central, ele cria os neutrinos. Ele lança esse neutrino para a realidade. Ele lança no Sol, nosso Sol holográfico, e o Sol joga ele na holografia, os neutrinos. Então, o tempo todo, uma chuva de neutrinos está caindo sobre a holografia. Mas por que eles passam por toda a matéria? Porque eles são como mensageiros. Eles estão apenas pegando toda a informação da Matrix para levar para o Sol central e ele vai processar a realidade e criar a realidade novamente. Então fica como se fosse esse círculo aqui, ó, um ciclo infinito. Entendeu? O neutrino vem, passa por você, capta toda a informação que há em seu corpo, leva para o Sol central novamente, ele processa a realidade e faz o ciclo todo de novo. É tanto que ele aparece nos filmes. Essa imagem aqui do filme Matrix, eles estão mostrando os neutrinos. Pode ver aqui o corpo do Neo, ó. Tudo isso aqui é neutrino passando pela holografia. Não apenas passando, né, mas criando na realidade. Tá vendo aí? Eles mostram tudo. No filme da Lucy também, é mostrada essa imagem aqui, ó, é ela acessando os neutrinos. Para quem não assistiu o filme, ela de alguma forma consegue poderes, e aí é como se ela conseguisse acessar a Matrix. Então a realidade agora é o que ela quiser. Então nessa imagem aqui, ela está acessando os neutrinos. Então como é que isso funciona? Eu vou só recapitular aqui, porque quem acompanha aqui já sabe disso. Nós temos corpo, alma e espírito. A sua alma é quem projeta a realidade de acordo com a informação que você colocar nela. Então, o que os neutrinos fazem? 70% da sua personalidade atual, da sua realidade atual, é criada do inconsciente. São memórias que você não lembra mais. 20% é do subconsciente e apenas 10% é do consciente, que é o seu presente momento agora. Então, quando o neutrino passa pelo seu corpo, ele leva toda essa informação. 70% do inconsciente, 20% do subconsciente e 10% do consciente. Ele leva também a informação que ficou gravada na água do seu corpo. Lembra que a água tem memória? Tudo que você fala, toda a vibração das suas palavras e dos seus sentimentos ficam gravadas na água do seu corpo. E os neutrinos passam pela água do seu corpo e pelas suas memórias, leva para o Sol central e ele vai processar essa realidade de acordo com a informação que ele recebeu. Entendeu por que a gente fala que é você quem cria a sua realidade? A sua realidade é simplesmente o reflexo do que está em sua alma. Toda a informação que está em você, no seu intelecto, na sua alma, no seu corpo, vai ser levada pelos neutrinos e eles vão processar essa realidade no Sol central. Então, quando uma realidade se manifesta a você e você reclama dela, você simplesmente está reclamando de si mesmo. Porque aquela realidade é um espelho, está refletindo o que está em sua alma. Simples assim. Entendeu por que também eles criaram a mente universal?
que é colocar todas as pessoas em um padrão mental só. Porque a partir do momento que todas as pessoas têm um padrão mental de escravidão, elas vão criar uma realidade de escravidão. É por isso que no filme o Morpheus, ele fala pro Neo: é uma prisão que você não pode ver, sentir ou tocar. É uma prisão para a sua mente. Eles criaram padrões mentais para aprisionar a mente das pessoas na escravidão. Por isso que está escrito lá: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas agora que o conhecimento está chegando a você, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Na verdade, deveria ser simples. Quando nós aceitamos, confessamos o Messias, Jesus Cristo, automaticamente, se nós tivéssemos fé, tudo isso aqui seria quebrado. Esses padrões mentais do inconsciente, subconsciente, consciente, tudo isso seria quebrado. Sua alma deveria ser renovada. Só que nós somos incrédulos, nós não temos fé. Então, quando esse conhecimento está sendo dado, é para que essa fé se torne mais palpável na sua alma, para você entender como funciona o mundo. Porque, infelizmente, nós andamos por vista. Então, quando você passa a entender como a Matrix funciona, como a realidade é criada, você acredita mais. Só que, na realidade, apenas no ouvir nós deveríamos acreditar, a tal ponto que faríamos o que nós quiséssemos. É tanto que Jesus falou, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. Fará ainda coisas maiores do que as que eu fiz. Só que nós não acreditamos. Padrão de escravo, igual o povo que pereceu no deserto. Por isso que é dito para você profetizar. Mas sabe por que você não acredita? Porque é simples demais. É tão simples que você não acredita. Talvez se chegasse aqui explicando algo super complexo, você até acreditava. Mas como é algo muito simples, você não consegue crer. Então é simples, mas acaba se tornando difícil, porque você tem que vencer a você mesmo. Você tem que vencer a sua própria incredulidade. Porque o Messias já venceu o mundo. Nós só precisamos vencer a nós mesmos. É tanto que nesse filme que eu falei agora há pouco, o filme Lucy, no filme, quando ela alcança 100% da capacidade mental dela, ela transcende, ela domina a holografia. Ela faz o que ela quiser. E trazendo para a nossa realidade, o que seria isso? Seria nós andarmos em espírito sempre. Por que Jesus andou sobre a água? Andava em espírito. Não via a realidade com olhos carnais. Mas nós temos mente de humano de terceira dimensão. E por mais que ele tenha nos dado essa capacidade, nós não acreditamos. Preferimos estar em carne. É por isso que ele fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu estou falando isso aqui agora para você. Profetiza. Profetiza o que vai acontecer em sua vida. Por mais que no seu consciente você diga que acredita, a sua realidade e a sua personalidade é 70% regida pelo seu inconsciente. Então você quer acreditar aqui agora no consciente, só que o consciente é só 10%, ele só cria 10% da realidade. 70% é do seu inconsciente e 20% do seu subconsciente. Então você é regido por memórias que você não lembra mais. E aí coisas acontecem em sua vida e você não sabe o porquê que isso está acontecendo. Ou às vezes você faz coisas que não queria fazer, mas acabou fazendo. É igual Paulo fala lá, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso? Padrão mental. Memórias do inconsciente que faz você fazer o que você não quer, mas você faz. Entendeu como é que funciona? Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, aqui as imagens, aqui são os laboratórios de neutrinos para detectar e estudar os neutrinos. Eles têm interesse muito nos neutrinos porque eles precisam entender como eles criam a realidade. Nessa imagem aqui, ó, você pode perceber que dentro do detector de neutrinos tem água. Lembra que eu falei que a água guarda memória? Eles têm a informação. Por isso esse interesse, eles precisam entender. E talvez, por que as usinas nucleares criam neutrinos? Porque se eles conseguirem emitir um neutrino que já vem gravado com a realidade, eles podem criar a realidade conforme eles quiserem. Talvez eles queiram criar uma Matrix fora
da Matrix original. Uma Matrix onde não há o Criador para eles fugirem do juízo. Ou para criar mais tempo também. Que eles precisam de tempo, né? Condenados eles já estão. Eles só precisam criar mais tempo para poder, digamos assim, existir por mais tempo. Agora aqui vamos fazer essa comparação com os pixels que eu falei no início, né? Em relação aos neutrinos. Pixels são a menor unidade de uma imagem digital, representados por pequenos quadrados ou pontos que, quando combinados, formam a imagem que vemos em telas de dispositivos como monitores, smartphones e televisores. Cada pixel possui informações sobre a cor e a intensidade da luz, e a quantidade de pixels em uma imagem determina sua resolução e qualidade. Viu aqui que ele falou? Cada pixel possui informações. Da mesma forma, os neutrinos carregam as informações da holografia, carregam as informações que eles obtiveram ao passar pelo seu corpo. Então, a imagem da holografia, a imagem da realidade que se apresenta a você, é algo que foi você mesmo quem gerou, é a própria informação que está em sua alma. Cada pixel armazena informações sobre a cor que deve ser exibida naquele ponto específico, através de padrões como RGB. A quantidade de pixels em uma imagem ou tela é conhecida como resolução. Quanto maior a quantidade de pixels, maior a resolução e geralmente maior a qualidade da imagem. Em telas, os pixels são os responsáveis por exibir as imagens, e a combinação deles permite criar uma imagem completa e detalhada. Entendeu por que passam tantos neutrinos na holografia? 100 trilhões por segundo só no seu corpo? Porque eles precisam criar a holografia magnética em que nós vivemos. O mundo, entre aspas, real que nós vivemos. Então, cada neutrino é como um pixel criando a realidade, montando a realidade na qual você vive. Por isso que tem aquele ditado, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo que eles fazem aqui é uma cópia do que o Criador já planejou, já fez. Ninguém cria nada, porque todos nós estamos na mente de Cristo. Então é por isso que você precisa, de toda forma, mudar as suas palavras. Toda palavra que você fala fica gravada no seu corpo, cria também padrões mentais, e os neutrinos passam fazendo toda essa varredura, captando toda essa informação que você mesmo colocou lá e vai processar, levar para o Sol Central. O Sol Central processa a realidade e lança novamente na holografia magnética. Lança a sua realidade, a qual talvez você tanto reclame, tanto murmure, só que aquilo ali é reflexo do que está em sua alma. Está escrito lá: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Entendeu agora bem mais profundo? Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Conforme a informação que você colocou no neutrino, assim vai ser a sua realidade. Entendeu como é simples, mas se torna complicado porque você é incrédulo? Porque nós somos incrédulos? Você se enxerga só no seu eu digital, é igual o Morpheus falou para o Neo. O que você está vivendo aqui é o seu eu digital, é a projeção da sua alma. Ele fala a autoimagem residual. O que é o eu digital? Você tem seu espírito, que é verdadeiro, que é incorruptível. Você tem sua alma, e aí você coloca informações da carne em sua alma. Ela projeta aquela realidade e você acredita no eu digital. Você acredita no seu eu da carne. Você não crê no eu espiritual. Você busca mais a carne do que o espírito. Esse é o eu digital. Você se tornou personagem na holografia e não se importa, não busca voltar ao seu eu verdadeiro, que é o eu espiritual. A mesma coisa é o celular. Quando eles criaram o celular, as redes sociais, eles estão criando outro eu digital. Bem dizer, é uma holografia dentro da holografia. É uma ilusão dentro de um mundo que já é uma ilusão. Entendeu? Bem dizer, o celular é como se fosse sua alma. Talvez por isso que você nunca se desapega dele, né? Por exemplo, se você criar uma conta em uma rede social agora, a primeira vez, por exemplo, o Instagram, de início, o algoritmo do Instagram, ele não sabe quais são seus gostos, o que você gosta, o que você curte. Então você entra lá
muitas coisas vão aparecer para você. E aí, de acordo com o que você for curtindo, o que você for assistindo mais, eles vão entender que você gosta daquele conteúdo e vão apresentar aquilo para você com mais frequência. Então, bem dizer, você programou, conforme no que você curtiu e o que você assistiu, você programou o algoritmo do Instagram para mostrar para você apenas o que você gosta, certo? A mesma coisa é a sua alma. Quando você nasce, você não tem padrões mentais. Por isso que nós temos que nos tornar como crianças, porque criança não tem padrão mental. Então você nasce, bem dizer, puro, sem padrões mentais. E aí, conforme a sua vivência ali, dependendo da realidade onde você nasceu, você vai criar ali o algoritmo. Você vai programar a sua alma para trazer aquilo que você está vibrando. Então, nessa analogia, o algoritmo do Instagram te dá aquilo que você curte. E a sua alma te apresenta a realidade do que você está vibrando. Entendeu? Então, quando você está no Instagram e você recebe certo tipo de conteúdo, aquilo é reflexo do que você curtiu antes, do que você gosta. E a mesma coisa é cá no mundo real. Quando você está de frente com a realidade que você não gosta e você vai murmurar, vai reclamar, você não pode fazer isso. Por quê? Porque foi